Ok, vamos começar. A gente vai falar aqui de uma técnica, uma espécie de reconfiguração mental para alta performance. O segredo todo está na forma como o nosso sistema operacional da mente organiza o tempo. E olha, quem domina isso, atinge um nível de eficácia que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Para começar, um exercício rápido. Puxa aí na memória algo que aconteceu 10 anos atrás, uma lembrança bem específica. Agora, a pergunta é, onde essa memória aparece? No espaço físico mesmo, ao redor? Ela está na frente, atrás, do lado? Não tem certo ou errado aqui, tá? É só para a gente ter esse dado. Guarda essa posição aí na mente. E é aqui que a gente encontra o erro, sim, o erro fundamental de como a gente opera. A grande maioria das pessoas vive sobre a ilusão de que a mente consciente, sabe, aquela pequena fração, está no controle de tudo. Só que a realidade é bem diferente. E é por isso que tanta gente fica patinando, sem sair do lugar. Para entender melhor, olha só essa divisão. 99% é isso mesmo. 99% de tudo que acontece, desde respirar até uma reação emocional, é o subconsciente que está gerenciando. O consciente fica com aquele 1%. É uma diferença de poder absurda, né? Então, o subconsciente não é nada místico, nada esotérico. Pensa nele como o sistema operacional do computador. É ele que está rodando tudo em segundo plano, de forma automática, silenciosa. A verdade é que ele é o verdadeiro centro de comando. Beleza? Primeira parte. O mapa mental do tempo. Vamos fazer um diagnóstico rápido para entender como essa organização interna do tempo funciona. É isso que vai mostrar a estrutura por trás das nossas ações. Primeiro ponto para a gente analisar. O café da manhã de hoje. Simples assim. Tenta visualizar a cena. E aí, onde essa imagem aparece no espaço mental? Só nota a posição, sem julgar, sem analisar nada. É só coleta de informação. Agora, o segundo ponto. Vamos voltar um ano. Pega uma lembrança qualquer desse período. E a mesma pergunta, onde o sistema mental posiciona essa memória? Tenta localizar com a maior precisão possível. E para fechar o diagnóstico, o terceiro ponto. Agora vamos para o futuro. Pensa num plano, numa meta para daqui a um ano. Visualiza isso acontecendo. Onde essa imagem, essa visão do futuro aparece no seu espaço mental? O que esse diagnóstico geralmente mostra? Um mapa mental bem bagunçado. É muito comum o passado, que já foi, estar posicionado na nossa frente, literalmente bloqueando o caminho à visão do futuro. E o resultado disso, claro, é um conflito interno, uma resistência constante para agir. Certo. Agora, a segunda parte. Vamos alinhar essa linha do tempo. Chegou a hora de reconfigurar o sistema. É basicamente uma reorganização intencional dos nossos arquivos mentais para tudo fluir melhor. E como se faz isso? É um processo de visualização bem simples, em 2 passos. Primeiro passo, pegar cada memória do passado, uma por uma, da mais recente para a mais antiga, e colocar todas em ordem, atrás. E o segundo passo, pegar todos os planos, todas as metas de futuro e colocar em ordem na sua frente. E por que isso funciona? Por causa de uma coisa chamada princípio da intenção. A verdade é que para o nosso cérebro, para o subconsciente, não faz diferença entre o que é imaginação focada e o que é realidade. Então, quando a gente decide reorganizar, isso não é um pedido, é um comando direto que o sistema operacional vai lá e executa. Aqui a gente vê bem a diferença, né? A transformação. De um lado, o desalinhado, com o passado na frente, como se fosse um muro bloqueando o caminho. Do outro, o alinhado. O passado está lá atrás, servindo de base de aprendizado, e o futuro está livre, à frente, como um caminho de possibilidades. Mas um ponto muito importante aqui, a ideia não é apagar o passado, de jeito nenhum. É só colocar ele no lugar certo. Em vez de ser uma barreira na frente, ele vira a nossa base, o nosso alicerce lá atrás. É uma mudança na arquitetura do sistema, não no conteúdo. Vamos para a terceira parte, a escolha do presente. E aqui a gente fala do resultado prático disso tudo, que é um aumento de performance e é imediato. Olha só que interessante. Quando a gente alinha essa linha do tempo subconsciente, é como se a gente liberasse todo o poder de processamento daqueles 99% para focar no agora. Aquela energia que antes era gasta tentando organizar a bagunça, agora ela está toda direcionada para a ação. É isso. Uma linha do tempo clara limpa a bagunça mental e emocional. A energia que se perdia remoendo o passado ou se preocupando com o futuro, agora é canalizada para a única coisa que importa, o momento presente. E o resultado é foco total, clareza para tomar decisões. Tem uma frase que resume bem isso.
Você muda a sua interpretação do passado e, consequentemente, você muda a sua perspectiva de futuro. É exatamente isso. Ao reorganizar como a gente se relaciona com o passado, a gente muda o que acredita que é possível lá na frente. O que isso quer dizer na prática? Que as escolhas que fazemos hoje são reflexo direto da clareza que temos do nosso caminho. Quando o futuro está ali, aberto, visível, sem barreiras, as decisões do presente se tornam muito melhores, muito mais alinhadas. Então, com o passado no lugar dele, servindo como base, e com o futuro como um caminho livre à frente, a pergunta que fica é, com essa clareza toda, qual vai ser o primeiro passo amanhã?